Eu gostaria, senhor presidente, de louvar esse Senado que hoje está previsto na nossa ordem do dia a votação da regulamentação da lei que trata da revisão da dívida dos estados. Vossa Excelência bem sabe que esse é um tema dos mais sensíveis para o equilíbrio da Federação Brasileira. No ano passado, depois de longas tratativas, felizmente, foi votada a nova regulamentação do tema. E essa regulamentação, ela não foi aplicada ainda pelo governo federal, motivo pelo qual houve iniciativa na Câmara dos Deputados da votação desse projeto de lei complementar que, ora, o Senado aprecia. O tema, senhor presidente, é tão sensível aos estados federados e também aos municípios, que só para dar uma ideia a Vossa Excelência, e também eminente senador Regufo, que acompanha com sempre atenção os assuntos financeiros da Federação Brasileira, que meu estado, Minas Gerais, quando fez o acerto na década de 90 da dívida, naquela época o montante era de cerca de 13 bilhões de reais. De lá para cá, nós pagamos mais de 32 bilhões de juros, e a dívida hoje está em mais de 83. Ou seja, pagamos e ainda continuamos devendo. É uma verdadeira sangria de recursos públicos que se faz das entidades mais debilitadas da Federação em prol da União, em um acordo que, quando foi concebido, era positivo, era um acordo que atendia aos estados federados, mas que, com o passar dos anos, lamentavelmente, houve uma deturpação do valor exatamente do indexador. E agora a necessidade de alterar esse indexador, adotando um indexador mais consentâneo com as necessidades da realidade econômica. Faço este registro porque acredito que nessa data o Senado Federal fará jus ao seu título, ao seu epíteto de Casa da Federação para restabelecer essa justiça. E é bom observar, eminente presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, que ao longo dos últimos anos as dificuldades foram muitas para os estados federados. Na realidade, a política econômica de responsabilidade do governo federal e má conduzida pelo governo federal levou a uma queda brutal do movimento econômico do país. Isso significa menos ICMS, que é o grande tributo de responsabilidade dos estados. Significa, portanto, também dificuldades maiores para enfrentar as responsabilidades a cargo dos estados federados. Mesmo assim, felizmente, em nosso estado, Minas Gerais, conseguimos, ao longo de 12 anos de trabalho extremamente firme, com muito denodo, com muito empenho, com a colaboração inexcedível de todos os servidores da sociedade, dos trabalhadores, dos empresários, equilibrar as contas do estado. E associando-me ao que disse há poucos instantes desta tribuna, o senador Flecha Ribeiro, do grande estado do Pará, ainda assim com grandes prejuízos, como é o caso também do não ressarcimento da Lei Candir, da devolução dos valores da Lei Candir. A semelhança do Pará, como Minas, exportamos minério, o Pará exporta soja, nós exportamos café. Sobre esses valores não correm o ICMS, que é o nosso grande tributo. Mas mesmo assim, como eu dizia há pouco, ainda dessas dificuldades, conseguimos, durante meu governo no Estado, algo que foi histórico. Conseguimos da Agência Internacional Standard & Poor's, Agência Internacional de Rating, o reconhecimento do nosso estágio de boa governança, através do chamado nível de investimentos, de confiabilidade das finanças do Estado. E faço aqui, senhor presidente, o registro que na semana passada, a despeito de tantas alegações infundadas que temos ouvido nos últimos meses ou nas últimas semanas, a mesma Agência Internacional de Rating confirmou o chamado grau de investimento de nosso Estado. A Standard & Poor's, portanto, volta a Minas no início desse ano e reconhece a sanidade das nossas contas, é claro, contas concluídas ao final do último ano de nossa administração e de meu vice-governador Alberto Pinto Coelho. Eu faço esse registro pela sua relevância, até porque essa mesma Agência Internacional de Rating esteve em outros estados da Federação, como, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um estado mais rico que Minas, muito bem governado pelo nosso amigo governador Pezão, e lá, com as dificuldades enfrentadas por todos, essa agência não confirmou o rating do grau de investimento e o reduziu. Portanto, a manutenção
do grau de investimento em Minas é um fato a comemorar em razão exatamente do equilíbrio, da seriedade e da responsabilidade que imprimimos nas finanças públicas ao longo dos últimos anos em nosso Estado. Tenho certeza que agora, com a revisão do indexador da dívida, a permitir não uma mudança do fluxo de pagamentos, mas pelo menos no cálculo do estoque, isso vai permitir um volume maior de investimentos por parte dos estados. Novos empréstimos poderão ser contratados, novos investimentos surgirão. E aí sim, senhor presidente, nós vamos ter uma movimentação econômica cada vez mais robusta, uma movimentação econômica mais adequada, gerando empregos, riqueza, prosperidade, progresso e, fundamentalmente, desenvolvimento e inclusão social. Portanto, senhor presidente, é esse o registro que queria fazer. Ao mesmo tempo, felicitando e torcendo para que, nessa tarde, nós tenhamos, de fato, a votação final da regulamentação da modificação do indexador da dívida dos estados e, ao mesmo tempo, a felicitação que tivemos em meu estado para o reconhecimento do grau de investimento, mercê de um esforço imenso que foi feito ao longo dos últimos 12 anos, não só pelo governo, mas, reitero, pela sociedade mineira, pelo corpo de servidores, pelos empresários e trabalhadores em prol de um desenvolvimento econômico cada vez mais robusto e mais inclusivo. Muito obrigado.